Olá, tudo bem, pessoal? Mais uma vez, bom estar aqui com vocês. Eu sou o professor Gabriel Menezes, de Geografia. Vou continuar nossa aula a partir da aula de aspectos físicos da Europa, tudo bem? E aí eu venho aqui com vocês nesse projetor aí, é mole? Nesse PowerPoint para dar continuidade a isso. A minha aula, pessoal, até a última aula, né, nosso último tema, na verdade, foi Europa, aspectos físicos. E eu quero começar hoje um novo momento no teu conhecimento sobre a Europa. Eu quero começar um momento sobre a compreensão da geopolítica europeia. E nada melhor do que compreender a geopolítica europeia do que compreender os aspectos sociais que formam a Europa Ocidental. Quem é o europeu? O que é o europeu? Como é que ele pensa, como é que ele se organiza espacialmente, isso é fundamental para entender toda a Europa na sua formação. E para compreender a Europa, gente, eu não consigo imaginar tema melhor para compreender a Europa do que esse mapa. Esse mapa, gente, ele está fazendo uma referência à diversidade étnica da Europa. O que é uma etnia? Pessoal, etnia nada mais é do que um grupo de pessoas que compartilham de duas coisas, me parece, tá? Tem essa semelhança, tem segue junto, tá, a etnia. A etnia, na verdade, é uma base cultural, então são pessoas que têm a mesma cultura, tá? Pensam de forma semelhante, mesma linguagem, mesmos pensamentos, mesma religião, mas que também compartilham de uma base biológica, então eles têm semelhanças na sua condição genética, eles vieram do mesmo lugar, têm um passado genético muito próximo, então uma etnia é um grupo de pessoas que vieram do mesmo lugar, compartilhando sentimentos muito próximos. E nações, por sua vez, são grupos de pessoas que têm o mesmo valor. E aí, quando eu falo valor, são vários valores, desde religião, até língua, até crenças, tá? Isso é um grupo de pessoas que tem essa mesma confiança. Eu tenho nações. Para dar um exemplo de cada um, etnia, por exemplo, tá? Uma das etnias que formam o Brasil, tá? É o português. O português, por exemplo, é um dos povos que formam o Brasil, né? E está ligado a uma população que vem de uma região da Europa, que é a Península Ibérica, que pensa de tal forma, tem religião tal, aquela coisa toda. Nação, exemplo é bobo, mas eu gosto de lembrar sempre, nação rubro-negra. Né? Eu particularmente nem sou flamenguista, sou vascaíno, né? Não me orgulho de forma alguma em falar isso, mas a nação rubro-negra é um tipo de nação que pessoas compartilham da mesma crença, do mesmo credo, né? Enfim, tem a mesma lógica cultural por trás. E eu quero que você lembre do seguinte: nação é a mesma coisa que país? Não é a mesma coisa. Eu tenho nações sem países. Acabei de falar da nação rubro-negra. Vou falar de uma outra nação, por exemplo. Eu tenho uma nação dentro da Espanha e vou tentar mostrar a vocês com o mouse, que é a nação que eu chamo de catalã. Tá vendo aqui em CA? A nação catalã é uma nação que está na Espanha, faz parte do país espanhol. E aí, quando eu penso em país, eu penso em máquina, tá, gente? Máquina administrativa, limites, fronteiras, tudo isso é um país. Mas quando a gente fala de nação, os catalães, por exemplo, não pensam como os europeus. E não à toa eles não são como os europeus não, né? Desculpa, mas como os espanhóis. E não à toa eles não são espanhóis, eles são catalães, eles são diferentes. E eles não concordam com muita coisa da Espanha. Não é à toa, gente, que quando a gente fala de etnias e nações, eu não tenho como não falar de separatismo. Alguns países hoje, por exemplo, algumas nações, aliás, dentro de alguns países querem se separar e criar seu próprio território, seu próprio país. A Catalunha é uma delas, né? Para quem não sabe, a Catalunha e o catalão é esse povo que vive aqui na bordinha da Espanha, coladinho com a França, tá? Ele fala catalão, que é um meio termo ali entre o francês e o espanhol, uma coisa muito louca, né? E por falar falar o próprio catalão, ele não tem a mesma cultura, o mesmo pensamento, o mesmo hábito que o espanhol. Isso já gera uma ruptura muito drástica, muito diferente, né? Então, o que acontece? Só para dar uma ideia para vocês. Dentro da Espanha, a Catalunha, o que ela quer fazer? Ela quer se separar da Espanha. Ela quer criar um novo país, tá? E isso é muito claro no futebol, porque no futebol eu tenho dois times que são para mim básicos nessa discussão, que é o Barcelona e o Real Madrid. São times que se odeiam, porque o Barcelona representa a capital da Catalunha, que é a cidade de Barcelona, e a capital da Espanha, que é Madrid, tem como representante o Real Madrid. Então eles ficam brigando, eles utilizam o futebol, né? Eles utilizam o desejo do futebol, a força ali do futebol, como forma de briga, brigar ali entre os dois, entre Espanha e Catalunha. Então, só para dar uma ideia de como é que isso aqui funciona na Europa. Gente, em última análise,
essa diversidade de etnias e nações da Europa gera muitos problemas. Porque eu tenho muitos povos que discordam, que não se aceitam vivendo uns colados com os outros. E que uns e outros têm orgulho da sua língua, do seu credo, tá? Da sua forma de pensar, da sua forma de governar. E são diferentes. Então, quando todo mundo que é muito diferente vive junto e tem muito orgulho, pô, é inviável o diálogo. Gente, é o Brasil de hoje, né? Os pensamentos hoje do Brasil, para quem se posiciona uns à esquerda, outros à direita, impedem com que haja um diálogo saudável em muitos lugares. Talvez até mesmo na casa de vocês, né? Particularmente no caso da minha casa. Então, quando tem uma diversidade muito grande de pessoas e muito orgulho nacional, essa coisa da nação, da etnia muito forte, isso gera um problema. Não é à toa que a Europa foi o berço do quê? Da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Gente, deixa eu só desligar o ventilador, porque o ventilador tá ligado, eu acho que ela pode estar atrapalhando o microfone e atrapalhando a tua videoaula. Beleza, vamos lá. Vamos seguir então adiante. Quem são os europeus no geral, pessoal? Eu divido os europeus em três, tá? Eu gosto de pensar nos europeus em três. Quem são eles? São os latinos, são os germânicos e são os eslavos. Ponto importante nessa história. Só um minutinho, a gente dá uma pequena pausa aqui. Beleza, gente, desculpa, tive um pequeno problema aqui, mas vamos lá voltar. Então, como a gente estava falando até então, quem são os europeus? São três povos no geral. Primeiro são os latinos, povos que têm uma origem descendente do latim, então eu estou falando aqui sobretudo da Itália, da Espanha, Portugal, até mesmo da França, tá? Tem uma origem realmente muito próxima ao latim. Então, assim, e é curioso, porque os latinos são conhecidos como o quê? Como os povos mais tranquilos, mais relaxados da Europa, tá? E aí, realmente, quando você pega Itália, Espanha, Portugal, França, que são os países latinos, realmente você vê que são povos mais tranquilos, mais confortáveis, mais quentes, né? Abraçam mais, são mais festivos, enfim. Tem os povos germânicos, são povos que vêm da região ali do antigo Sacro Império, né, Romano-Germânico, tá ligado? Essa região aqui do centro-norte da Europa, tá? E tem os eslavos, gente, que era a população que vem do leste europeu e que em sua maior parte ocupa ali o leste europeu ou centros da Europa. Curiosidades à parte, o eslavo, gente, vem da palavra slave, tá? Que quer dizer escravo, né? Havia ali uma lógica muito grande de escravização entre os povos. E uma das teorias que se coloca é que realmente o eslavo está muito ligado à escravização, né, ao longo do tempo. Eu vou fazer um comentário paralelo. Vocês devem estar falando assim, tá, mas o que tem a ver o eslavo, né? Por que isso me importa? Não sei se vai te importar muito, mas quem já jogou GTA, tem um jogo chamado GTA 4, né, que muita gente nunca jogou. Vocês conhecem em geral o 5 ou o San Andreas, né? Mas o 4 tem um personagem que esse personagem vem da Rússia, esse personagem é um eslavo, tipicamente eslavo. E aí quem já jogou o tempo todo falando dos eslavos, assim, no jogo, né? Eles fazem muita referência à população, né, eslava, né, de etnia eslava e nacionalidade russa, Sérvia, por aí vai. O europeu ele é muito nacionalista, tá, gente? Ele é muito apegado à sua nação, ao seu país e por aí vai. Na Europa Ocidental, gente, vamos falar de outra coisa. Europa Ocidental tem uma grande densidade populacional, é muito forte a densidade populacional dentro da Europa, sobretudo aonde? Reino Unido, Europa Central, sobretudo França, Holanda, Bélgica, tá? E também Itália. É o grande centro europeu aqui. Não é à toa quando você escuta falar na mídia de Europa, o que você está pensando? Alemanha, Holanda, Reino Unido, tá? É onde tem maior concentração populacional na Alemanha, maior concentração populacional na Alemanha, na Europa, aliás, desculpa, gente, ocidental, tá? Vale lembrar o seguinte, eu mostrei um mapa para vocês que fala que a Europa ela tem uma grande concentração demográfica em algumas áreas e de fato tem mesmo. Só que uma curiosidade à parte é que a Europa Ocidental ela não é tão urbanizada proporcionalmente quanto o Brasil.
E você deve estar falando assim, cara, mas como assim, Menezes? Como é que você está me falando que a Europa ela tem índice de urbanização às vezes menor que a do Brasil? Pois é. Pessoal, o grande ponto curioso é que na Europa, em geral, eu tenho uma coisa que eu quero que você olhe com muito carinho aqui na foto da esquerda. Tá vendo aqui em Barcelona, na Espanha? As ruas são retas. Eu tenho ruas que são perpendiculares também retas. Tá vendo que é tudo muito organizado? Esse padrão urbanístico aqui é muito organizado? Pois é, isso a gente não conhece, tá? Brasil nunca ouviu falar disso. Chama-se planejamento urbano. Para não falar que a gente nunca falou disso, Brasília foi planejada, Curitiba foi planejada e tem um bairro que muitos de vocês conhecem chamado Barra da Tijuca. Foi planejado. Tirando isso, no Brasil eu tenho poucos casos de planejamento urbano. Então o que acontece, gente? A Europa tem um espaço geográfico muito organizado e muito planejado. Isso faz com que morar na cidade seja muito bom? Sim. Mas morar no campo, morar na cidade pequena na Europa, num vilarejo, não é a pior coisa do mundo. Porque além de uma cidade organizada, eu tenho um campo organizado, eu tenho um transporte organizado. Para quem já foi na Europa e já andou de trem, você anda de trem na Europa inteira, gente. Como eu tenho estações pela Europa inteira, o cara que mora no campo, ele pode pegar o trem, pode pegar um carro, um trem, um ônibus, fácil, rápido, barato, ir trabalhar numa cidade central e voltar no mesmo dia para casa, sabe? Com muita tranquilidade e muito menos tempo, tá? Do que, sei lá, países como o Brasil, em que, sei lá, estados como no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, você se desloca para o trabalho em 3 4 horas só para chegar, né? Vocês podem às vezes perguntar para o pai e mãe de vocês, não sei se serão todos, até espero e creio que não, mas muita gente passa horas para chegar até o trabalho, tá? Horas, independentemente da classe social que ocupam, tá? Ótimo. E aí, gente, eu quero falar com vocês ainda da parte mais importante para mim dentro da Europa, que é esse tema aí, chamado transição demográfica na Europa. Aqui o negócio é curioso, gente, porque a primeira imagem que eu tenho para mostrar para vocês é o quê? Velhinhas, né? Senhoras de terceira idade, super felizes, contentes, né? Certamente não foi tirada na época atual, né? E aí, enfim, por que eu trouxe essa imagem? Porque quando a gente fala de Europa, gente, uma das coisas que eu mais tenho falado atualmente são senhoras, são senhores, são a população de terceira idade dentro dessas regiões. Perceba, o europeu hoje cada vez menos tem filho e cada vez vive mais. Então eu tenho hoje o que a gente chama de natalidade reduzindo. As pessoas não querem mais ter filhos. Ao passo em que, ao longo do tempo, as boas condições de saúde, de hospital, de saneamento, trabalhos menos braçais e mais intelectuais aumentaram a longevidade. Então eu tenho menos gente nascendo e mais gente sobrevivendo por mais tempo. Então, quando você pega países como a Itália, o caso agora do Covid-19, gente, por que tem tanta gente morrendo na Itália? Um dos motivos, tá? Um deles é a grande quantidade de gente idosa na Itália. É um dos países que tem mais gente idosa no mundo, Itália. Tá? Muita gente idosa, taxa de nascimentos muito pequena. E aí, população idosa tem uma questão de resistência de saúde muito menor, a tendência de falecimento é muito maior em qualquer condição, e com o coronavírus, então, essa taxa nela quase que aumenta 10 vezes, assim. Então, muita gente tem falecido nesse sentido, né? Vocês têm acompanhado isso, isso é muito trágico, né? Tem caminhões de exército levando a população atingida pelo Covid e que faleceu, né, para os cemitérios europeus. Bom, eu quero que vocês foquem nessa palavra, transição demográfica, tá? O que é uma transição demográfica, gente? É uma mudança do perfil social, onde eu vou ter, a partir de agora, tá, dos últimos anos, mais idosos do que crianças, do que população jovem. Quais são os motivos para isso, gente? Primeira coisa, elevado custo de vida. Eu sempre gosto de frisar isso. Ao longo do tempo, pessoal, alimentação, água, esgoto, ficou mais barato, mais acessível, tá? Então, alguns serviços baratearam ao longo do tempo, porque melhoraram de condição, né, ficaram mais fáceis de você, né,
ter uma possibilidade de ter acesso àquilo. O próprio celular, por exemplo, é isso, né? O celular, quando foi lançado, era muito caro, hoje é mais barato. Só que o somatório do teu custo de vida, ele é mais caro hoje do que era há 20 anos atrás. E para ficar muito claro isso, quer ver uma coisa? Primeiro, você pensa em viajar, né? É padrão hoje da população ocidental do mundo, né? Então, falo de Brasil, falo da Europa, falo de todo mundo do Ocidente, da Alemanha para cá, para o Oeste. Todo mundo quer viajar. É a grande vibe, né, do século XXI. E viajar sai caro. Você vai pagar o Spotify? Sai caro. Né? Vai pagar a academia, porque você quer ter uma vida mais fit, é uma demanda do século XXI, ter uma vida saudável, vai ficar mais caro. Né? Antigamente as pessoas compravam casa, elas nem compravam a casa, elas compravam um terreno e construíam a casa. Hoje você compra apartamento, que é muito mais caro do que construir a casa. Né? Enfim, então eu tenho um somatório hoje, gente, de coisas que antigamente eu não tinha. Eu vou dar o último exemplo, plano de saúde. Há 80 anos atrás, pessoal, não tinha plano de saúde. Não tinha médico, tá? Então, assim, hoje eu tenho demandas que são confortáveis ter, por exemplo, como plano de saúde e educação particular, que aumentam muito o custo de vida das famílias, né? Eu tenho certeza que os pais de vocês, antes de terem vocês, uma das maiores preocupações todos eles tiveram, e eu vou dizer basicamente todos, talvez um ou outro não, mas no geral uma preocupação familiar é o quê? Se meu filho nascer, eu vou dar para ele do bom e do melhor. Vou colocar nele num colégio como, por exemplo, o Alfa 100, dar um plano de saúde, dar uma boa condição de estudo. Só que isso custa muito caro. E não custava antigamente. Seja porque a educação era menos importante, então nem todo mundo fazia, ou porque a educação pública era mais acessível para a classe média, né? E por aí vai. Beleza. Maior senso de individualidade. Gente, vamos falar a boa da verdade. Hoje, né, o jovem do século XXI, ele tem horror a relacionamento. Ele tem horror a casamento. Casamento também é uma palavra que o jovem de 20, 21 anos, 18 anos fale. Tá? Então, o senso de que ele é indivíduo, de que ele não tem que se apegar a ninguém, ou vai demorar a se apegar, ou que ele tem que ser alguém com liberdade acima de tudo, também faz com que as pessoas pensem o tempo todo antes de ter filhos. Porque o filho, gente, é o quê? Se você vai ter um filho, você não vai ser mais indivíduo. Você não tem mais como ser sozinho no mundo com o filho. Porque o filho vai depender de você para sobreviver. Senão ele morre, porque é um bebê. Ele não tem razão, ele não tem pensamento, ele não sabe fazer comida, ele não trabalha, ele vai morrer. Então, né, esse senso de individualidade tem provocado cada vez mais as pessoas a terem menos filhos. Bem como também, terceiro tópico aqui, acesso às informações sobre planejamento familiar. Gente, cada vez mais a ideia é que eu tenha um momento onde nas escolas, tá, nas igrejas, se reflete sobre o momento certo de ter filho. Parece uma coisa óbvia para vocês, talvez, mas pensa aí, há 60 anos, tá? Eu vou dar o caso da minha avó. Minha avó foi basicamente isso. Minha avó se casa com 18 anos, tá? Ela se casa em 30 e alguma coisa, 38. Minha avó é muito, muito velhinha, né? Ela já até faleceu, na verdade. Ela faleceu com 101 anos, gente. E, enfim, minha avó se casa ali no 30 e pouco, tinha 18 anos. Minha avó engravida com 1 ano de casamento, tá? E disse ela que engravidou tarde, porque ela queria ter engravidado logo que sim que fez o casamento. Então, assim, as pessoas se casavam para ter filho. Era a lógica do momento, gente, era a lógica do padrão. Sabe aquela coisa assim, vou casar e vou viajar, porque casamento tem que ter lua de mel tem que ter viagem? Antigamente era isso, eu vou casar, vou para lua de mel, vou ter filho. Entendeu? Não tinha expectativa de não ter filho. Isso, então, tem mudado nos últimos tempos. Na Europa não tem sido diferente, tá, pessoal? Bom, quarto, métodos contraceptivos. Cara, métodos que previnem o nascimento de crianças. Então, tô falando aqui da camisinha, do dispositivo intrauterino, né? Tô falando da pílula anticoncepcional, de métodos que realmente previnem com que a menina, que a mulher, enfim, ela engravide, né? Ali no momento ali da relação sexual. Gente, isso tem dado uma mudança da natalidade brusca, porque, em teoria, são métodos que são bastante confiáveis. Então, as pessoas não querem se privar do prazer, ao mesmo tempo não querem ter o filho. O que elas fazem? Então, utilizam os métodos contraceptivos, coisa que era, inclusive, condenada há um tempo atrás. Tá? Então, isso muda muito também o nosso perfil. Mulher no mercado de trabalho. A mulher hoje trabalha muito mais no mercado de trabalho. Na Europa isso não tem sido diferente.
Aliás, na Europa, a inclusão da mulher no mercado de trabalho é muito grande, tá? E aí, aquela coisa, né, gente? As meninas vão entender o que eu tô falando, sobretudo pelas mães e pelo histórico que talvez algumas compreendam. A mulher, ela já trabalhava muito em casa. Então, a partir dos últimos anos, ela tem que estudar, ela tem que trabalhar, ela tem que cuidar de casa. E geralmente, ela cuida mais do que o homem. Então, eu vou ter o que a gente chama de dupla jornada de trabalho. Então, a mulher trabalha muito o tempo todo e tem que se cuidar, e tem que fazer a unha, e tem que fazer não sei o quê. Então, assim, qual é a energia que a mulher de dia de hoje vai ter para ter um filho? Entende? É muito menor. E aí as pessoas não querem mais ter filho, gente. Não dá. Eu quero ter vida, eu quero curtir minha vida, eu quero curtir meu trabalho, meu lazer, eu quero estudar, eu quero viajar. Entendeu? Como é que o filho hoje se torna cada vez mais um problema, um empecilho, dado esse nosso pensamento? E última coisa, mas não menos importante, né? Maior demanda por qualificação. Quero ter emprego bom, vamos colocar um europeu, tá? Vamos imaginar que nós somos médicos. E, portanto, médicos, vamos imaginar que nós temos a seguinte lógica de estudo. Você se formou com 18 anos no Alfacem, você foi para a Europa, tá? E na Europa você passou de primeira no vestibular para medicina. Você vai fazer 6 anos de medicina. Então você estava com 18, passou 6, está com 24 anos. Aí dali com 24 anos, você tem que fazer o quê? 3 anos de residência. Eu posso errar aqui alguma coisa, tá, gente? Eu não sou da área de medicina, apesar do jaleco branco. Então posso errar alguma outra coisa, mas enfim, a ideia basicamente é essa. Vamos imaginar, em primeiro lugar, eu vou até que está falando. Beleza, lembrei aqui. Aí eu me formei com 24. Depois eu vou ter o quê? 3 anos de residência. Aí eu tô com 27. Mais 2 de mestrado, 29. Mais 4 de doutorado, tô com 33. Né? Eu vou fazer um pós-doc em alguma coisa, que é o que a gente chama de pós-doutorado. Né? Vou fazer mais um ano. Então, com 34 anos, se você quiser, por exemplo, ser um médico que dê aula em universidade, e para quem dá aula na universidade tem que fazer esse caminho todo de estudo, você só vai começar a ter tempo, a ter dinheiro com 34 anos. Vai começar a curtir sua vida com 34 anos. Quem quer ter filho até lá? Tá entendendo onde eu quero chegar? É esse o grande ponto. E aí, enfim, olha o que está acontecendo hoje com a Europa. Pensa em pirâmides etárias na Europa. Eu quero que você foque, a princípio, para quem não lembra o que são pirâmides etárias, eu quero que você foque em 3 aspectos aqui. O primeiro deles é essa faixa vermelha que segue tanto essa pirâmide quanto a outra. Tá? Gente, antes de mais nada, até antes da faixa vermelha, isso aqui é uma pirâmide demográfica, tá? Estou me referindo aqui à estrutura de idade das pessoas, a sua quantidade por faixa etária, tá? E a quantidade de pessoas ao longo de algumas faixas etárias aí, entre 0 a 4, 5 a 9 anos, 10 a 14, por aí vai. A pirâmide etária, gente, ela fala de idade, ela fala de quantidade de pessoas, ela fala de distribuição entre homens e mulheres, tá? Geralmente à direita vão fazer referência às mulheres e à esquerda vão geralmente fazer referência a homens. Curiosidade, o padrão é que mulheres vão mais tempo do que os homens. E o padrão é que nessa parte aqui de cima, as mulheres sejam mais comuns do que os homens, tá? As mulheres envelhecem mais tarde e adoecem mais tarde. Aqui, por exemplo, na Europa é muito claro. Mas vamos lá, vou falar do que interessa aqui então. Gente, nessa faixa vermelha eu tenho o que a gente chama de primeira faixa da pirâmide etária, né? A primeira idade. Essa idade, pessoal, eu vou chamar de população infantil, tá? Ou também vou chamar, e eu até quero que você grave esse nome, de população economicamente inativa, tá? Eu vou sugerir a vocês, pessoal, quem quiser, tiver com anotações de caderno, grava esse nome, tá? Importante isso. PEI, população economicamente inativa. População que vai ter 14 anos, que não trabalha, que está estudando, que não tem condição de produzir alguma coisa para a sociedade. Tudo bem? No sentido financeiro, ela não paga imposto, não trabalha, então, portanto, ela não tem capacidade de contribuir economicamente para o país, ela é população economicamente inativa. Já a população no azul aqui é a população que eu vou chamar de quê? População economicamente ativa. População adulta. Ah, meu professor, eu tenho 15 anos, não sou adulto. Sim, mas você já pode trabalhar. Não o dia inteiro, tá? No Brasil, por exemplo, isso não é possível. Mas você já pode ter uma atividade profissional para poder ganhar um dinheirinho. Seja lá de 4 horas por dia, você pode fazer isso, tá? É legal. Então você pode já contribuir
tá? Enfim, para economia. E por fim, gente, eu tenho aqui a primeira idade, como falei para vocês, o vermelhinho, seja nessa pirâmide ou nessa aqui. Segunda idade, aqui também. Aqui são os adultos, né? Vamos lembrar que são os adultos aqui, ou a PEA, tá? E aqui eu tenho, por sua vez, o que eu chamo de PEI de novo. Mais uma PEI, população economicamente inativa. Deixa eu ver se eu consigo aqui desenhar. Eu vou fazer uma grosseria aqui, tá? Grosseria. PEI. PEA. PEI de novo. Essa PEI aqui, gente, é a famosa terceira idade. Isso aqui é a terceira idade. Terceira idade. Eu quero que... Vamos lá, vou tentar apagar essa grosseria que eu fiz aqui. Maravilha, lá, coisa linda. Coisa boa. Ótimo. Eu quero que você pense no seguinte. Essa terceira idade aqui, gente, ela... Observa que, por exemplo, na África, a população nasce muito em grande quantidade, né? Crianças estão nascendo em grande quantidade, a população tem muitos filhos, alta natalidade, população jovem ou adulta, vou botar adulta, né, acho que é mais fácil, jovens são a vermelha aí, né, eu falei que é infantil, mas podemos chamar de jovens também. A população em azul, que são de adultos, é grande a população, tem muita gente, mas ainda é proporcionalmente mais quantitativa do que a de jovens, mas observa que esses jovens vão superar os adultos aqui ao longo do tempo, né? Eu vou ter mais gente adulta daqui a 30 anos que eu tenho hoje na África. E a população da África, ainda em 2006, de terceira idade, de gente idosa, é muito pequena, porque na África acontece, as famílias têm muitos filhos, mas elas morrem também muito rápido, então essa população aqui não se mantém viva, tá vendo? Ela vai morrendo rapidamente e não consegue chegar à terceira idade. Isso é a pirâmide demográfica tradicional, ou pirâmide etária, tá? Tradicional de um país pobre. Agora, pensa na Europa. Olha aqui a Europa. Gente, isso aqui é um padrão europeu, tá? Olha só o nível de criança. Cara, não tá nascendo ninguém. Ninguém quer ter filho. Tem países, tá, gente, como a própria Alemanha, com 1,4 filhos por nascimento, né, por mulher em termos de nascimento. Ah, professor, nasce 0,4 filho por mulher? Não. 1,4 filho é a média de filhos por família. O que é muito pouco. O que significa? Que algumas famílias têm 2 filhos, algumas têm 1, eu diria que a maioria tem 1 filho, e boa parte também não tem filho. Então, não tem reposição de pessoas. As pessoas morrem, mas não nascem de volta. Imagine vocês que têm um casal, tá? 2 pessoas. Se esse casal tem 1 filho só, eu tinha 2 pessoas que deram origem a uma. E elas vão morrer durante um momento, porque todos nós iremos, tá? Então, esse casal que morre só deixa uma pessoa na Terra, na vida. Ao longo do tempo, o que vai acontecer com essa população? Ela começa a diminuir. É o que a Europa está fazendo hoje. População jovem não está compensando a população adulta. Essa população, por sua vez, vai viver mais e vai chegar, claro, tá, na terceira idade. E olha só que curioso a terceira idade aqui. A terceira idade, gente, da Europa é muito grande. Muito grande. Eu falei da Itália com vocês, né? A Itália é exatamente isso. É um país extremamente de gente idosa. Porque tem uma boa longevidade, né? E aí é curioso, porque esse é o grande impacto. A população jovem está ficando menor. A população adulta está envelhecendo, está ficando também idosa. Quem é que vai trabalhar, pagar conta, pagar impostos para sustentar o crescimento disso aqui, meu camarada? Essa é uma pergunta que eu te faço. Como a gente faz isso, gente? É uma pergunta que, se parecer distante para vocês, eu vou dar um exemplo muito claro no Brasil. Gente, o Brasil hoje passa por uma situação que já foi aprovada, chamada reforma da Previdência. Que reforma da Previdência? É o Brasil passar por isso aqui, ó. É o Brasil ter menos gente nascendo, mais gente envelhecendo, menos gente trabalhando para se aposentar, né? Menos gente trabalha, mais gente se aposenta. Se isso acontece, o que vai acontecer? A pessoa que é idosa, ela tem direito a um recurso do governo chamado de aposentadoria. Ela pode ganhar esse dinheiro para se aposentar, ou seja, ela ganha dinheiro do governo para poder
parar de trabalhar, né, e não passar fome, não passar nenhuma necessidade. Ela contribui por quase 40 anos de trabalho para depois ela poder ficar em casa de boa e relaxando, ganhando o salário do governo. Agora, quem é que paga isso? Quem paga a aposentadoria, por exemplo, do senhor idoso, não é o cara hoje que é o idoso. O idoso próprio não pagou sua aposentadoria. Quem trabalha hoje é que banca a aposentadoria de quem está aposentado. Então, por exemplo, eu estou trabalhando aqui, eu estou bancando a aposentadoria através de impostos de quem está aposentado. Só que se cada vez mais os aposentados crescem e o índice de trabalhadores jovens diminui, o que vai acontecer, gente? Eu vou ter dinheiro para fazer isso? Não vou. Vocês estão entendendo aonde eu quero chegar? É exatamente esse o ponto. Eu não tenho hoje quem sustente esse sistema. E a Europa passa por dificuldades grandes quando o assunto é esse. Observa mais uma pirâmide etária para ficar muito claro. Gente, isso aqui era o tracejado era para ser uma pirâmide etária, tá? Antes de falar do tracejado, isso aqui são as pirâmides de população da Europa e da Espanha, né? Elas estão sobrepostas, ou seja, está uma pirâmide sobre a outra. A primeira, então, ela fala sobre o quê? Como uma pirâmide etária, tradicionalmente ela funciona. Muita gente jovem, tá? Bastante gente adulta, pouca gente idosa. Perceba que o que está aqui colorido é a pirâmide da Europa. Então a pirâmide da Europa fala o que pra gente? Tem gente jovem, não está aumentando a população jovem, ela está parada, está estabilizada. População adulta, né, está envelhecendo bastante, ela não está morrendo, tá vendo? Eles estão seguindo aqui de forma razoável ao longo do tempo. E eles estão ficando bem velhinhos, porque eu tenho longevidade, porque eu não estou morrendo cedo, porque eu tenho saúde funcionando, renda, enfim. Agora, eu quero que você pegue esse aqui, que são as linhas, né? E essa linha aqui é o perfil da pirâmide da Espanha. Gente, a Espanha consegue ser pior que a Europa como um todo. Então, olha só a Espanha. A Espanha tem pouco jovem nascendo, estão diminuindo. População adulta, tá? É bem razoável ainda. População idosa é muito razoável. Tem muita gente idosa. Mas tem muito, não é pouco não, é muito. Olha só o gráfico aí de vocês. Se eu tenho muita gente idosa ali, qual vai ser a lógica? Cara, eu não tenho como sustentar isso. Inclusive porque essa parte aqui de baixo não está aumentando. Se muita gente se aposenta, mas muita gente trabalha e a pirâmide continua, tá? Uma pirâmide, ótimo. Só que isso não está acontecendo. O que está acontecendo, na verdade, pessoal, é o inverso. E aí eu vou fazer aqui na caneta com vocês o que as pirâmides têm acontecido hoje com elas é isso aqui, ó. A inversão da pirâmide. Enquanto elas fazem esse processo triangular tradicional, elas estão aqui se invertendo, tá vendo? A população jovem não nasce e a população de idosos aumenta, tá, exponencialmente. Tem como dar certo? Não. Não tem como dar certo, tá? O que tem acontecido então? Alguns países têm então estimulado políticas de estímulo à natalidade, política de estímulo a nascimento de crianças. É o caso da Dinamarca. A Dinamarca, ela tem parabenizado os casais que têm filho durante as férias, tá? Inclusive tem a propaganda aí, eu não vou ler em dinamarquês, não é exatamente a minha especialidade, mas como tem uma relação aqui com o inglês, né, enfim, dá pra gente fazer meio que uma tradução, né? Do it for Denmark, então façam pela Dinamarca, e o que está colocado abaixo, já sei a tradução, é ajude a Dinamarca, né, em sua história romântica. Ou seja, a propaganda do governo era para estimular a natalidade, para estimular os casais a terem relação sexual, para ter filho. Porque a ideia é você o quê? Não deixar a população acabar, gente. Senão a teoria é que ninguém vai ter filho, ninguém quer mais ter filho. Né? Filho dá trabalho, filho impede você de estudar, de trabalhar, e aí é complicado. Aí o que estão fazendo, né? Eles estavam dando ali quase 3 anos, assim, de apoio à educação da criança, estavam dando fralda, davam salário para os pais, assim, né? Para os pais terem um apoio de custo para a criança, né? Ou seja, eles não perdiam dinheiro. E mais importante, tá? O mais curioso aqui, a Dinamarca estava pedindo isso para não acabar com o serviço público. Porque os serviços públicos de algumas áreas da Dinamarca estavam comprometidos pelo alto gasto com os idosos. Então, se eu tenho mais crianças, eu ativo a economia, eu vou ter futuramente mais gente trabalhando, mais gente pagando imposto, e eu consigo manter os serviços do governo, do serviço público, que trabalha à base de imposto. Tudo bem?
Espero que esteja ficando claro até aqui, tá, gente? Eu botei para vocês um mapinha aí da natalidade em crise na Europa, tá? Ele é muito grande, então ele tá pequenininho, mas quem depois pegar o PowerPoint aí vai poder aprofundar e dar uma lida com calma nisso, tá? Hoje, quais são os maiores problemas populacionais em relação à transição demográfica, que é esse processo de inversão da pirâmide demográfica, né? Primeiro, eu não tenho população economicamente ativa para contribuir aos cofres públicos. Leia-se, estou falando que não tem gente. Deixa eu botar aqui marca texto, né? Ou seja, eu não tenho hoje, tá, gente que trabalhe, ou seja, a PEA, que trabalhe para contribuir com imposto para os cofres públicos e manter o sistema, tá, de previdência, de educação pública, que aliás é muito comum na Europa, tá, gente? Para quem não conhece a Europa, nada. Boa parte dos países europeus, pessoal, se paga muito imposto, tá? Você não paga pouco não. Só que o imposto que você paga caro retorna para você em educação, em saúde, em ciência. São governos que no geral funcionam muito bem, tá? Não é a mesma coisa do que o Brasil, né? Que tradicionalmente você vai pagar muito imposto para ter pouco retorno. Mas na Europa você consegue ali ter essa lógica funcionando muito bem, tá? Bem bacana mesmo. Ótimo. Ainda na Europa, tá, sobre essa questão. Diminuição da arrecadação para a Previdência. Já falamos sobre isso, né? Ou seja, eu vou ter aí menos dinheiro para pagar esse sistema de aposentadoria do velhinho, da população mais idosa. Tá legal? Ausência do mercado de trabalho. Galera, se ninguém nasce, como é que você consegue colocar a população para trabalhar? Não tem ninguém nascendo. Então, se ninguém nasce, né, eu não vou ter mercado de trabalho. Detalhe, se eu não tenho mercado de trabalho, eu também não vou ter gente para consumir. Porque se ninguém trabalha, ninguém ganha salário. Se ninguém ganha salário, ninguém faz parte do que eu chamo de quê? Mercado consumidor. Isso é um problema gravíssimo, tá? Gravíssimo. Gente, porque a economia de um país depende de gente que consuma. Se ninguém consome, o negócio fica um pouco mais complicado, tudo bem? E por fim, um medo que existe muito forte na Europa, tá? Um medo mesmo. A população tem muito medo de perder os hábitos europeus e perder a lógica do que é ser europeu, do que é ser alemão, do que é ser dinamarquês, do que é ser sueco. Isso fica uma coisa meio aleatória para vocês, mas vamos colocar de forma mais prática. Vamos botar um país aqui que eu acho interessante a gente falar. Tá, na Itália. A Itália, muita gente hoje não tem nascido, né? O italiano tem medo de que as populações que vinham de fora, por exemplo, muitas delas são de origem muçulmana, e o muçulmano não tem nenhum problema com filho, tá, gente? O muçulmano tem filho um atrás do outro e tá tudo bem, né? E vai falar que é abençoado por Allah. Então, eles têm horror da ideia de que se eu tenho uma expansão de muçulmanos e uma perda, por exemplo, de italianos, né? Lembrando que muçulmano é uma religião, mas vamos colocar que eu tenha árabes que são muçulmanos, por exemplo, tá? E aí sim, árabe, né, é uma etnia. Os árabes, quando vão para a Europa, e vamos colocar que sejam muçulmanos, vão acabar se reproduzindo, procriando, tendo muitos filhos que vão ser, no geral, também tradicionalmente árabes e muçulmanos. E a Itália, por exemplo, é um país de população católica. Inclusive, né, o Vaticano está na Itália. Então, assim, a população tem horror à ideia de que a cultura está se fragmentando, está se erodindo, exatamente porque eu tenho menos gente para repassar a cultura, tá? E isso vai gerar uma base para nossa próxima aula, que é o quê? Um tema que eu, acho fundamental a gente conversar, chamado de xenofobia, tudo bem? Que é o receio, que é o medo, que é o ódio sobre o outro, tá? Nos países europeus. E aí, pergunta que não quer calar é: qual será o fim da Europa, né? Olha aí, gente, população, né, terceira idade, numa praça, né, jogando aí milho para pombo, né? E aí só tem gente idosa, porque a Europa tem sido cada vez mais isso, né? População idosa sobrando e população jovem não nascendo para poder recompor ou para poder substituir essa população que, né, está envelhecendo, que um dia naturalmente vai acabar falecendo. Tá bom? Espero ter ficado claro para vocês toda a nossa aula de hoje, tá? Me alonguei um pouquinho, mas enfim, prazer sempre grande estar
trocando uma ideia com vocês, ainda que à distância. Um beijo e até a próxima, gente.